Fala, meu povo lindo! Estamos aqui ao vivo. Olha só, estudo de Confoco, é sempre bom te encontrar aqui, meu povo. Amores, desculpa pela demora, tá? Eu estava agora na revisão A7 ministrando aula de Direito Processual do Trabalho. Acabei a aula de Direito Processual do Trabalho e vim direto para casa. Leva um tempinho para poder chegar. Hoje eu havia prometido que nós... Boa noite, Marinês. Boa noite, manhinha. Boa noite. Amores, eu havia prometido que a gente trataria um pouquinho mais de direito processual do trabalho e também direito processual civil, tá? Eu quero recordar para vocês, olha só, a professora Janine na área, que é professora também do suprassumo do direito. Amores, presta atenção, cuidado com o depósito recursal. A bem da verdade, se eu pudesse apostar, uma questão que vai cair na sua prova é a respeito do depósito recursal. O Endel também em Salvador, concursos aqui sendo representado. Deb, passando para agradecer, dizendo que foi aprovada, parabéns, mais do que parabéns. Estude com foco, eu falo também sobre tutela provisória, tá? Amores, olha só, vamos falar rapidinho sobre o depósito recursal. Depósito recursal previsto no artigo 899 da CLT. Lembrem-se que depósito recursal, só quem faz é a parte reclamada. Não importa se a gente está diante de uma sentença de improcedência, tá? Ou a total improcedência, ou de uma sentença sem resolução do mérito. Se o recorrente for recorrer, ele pode até ter que pagar as custas na sentença total de improcedência e sem resolução do mérito. Mas se há uma coisa que o reclamante não faz, é depósito recursal. Porque minha própria... Pensa assim, ó. Depósito recursal, coisa do réu. Depósito recursal, coisa do réu. Depósito recursal é a garantia do juízo. Então, a parte reclamada irá fazê-lo. Para o recurso ordinário e para o agravo de petição, está no valor de R$ 9.800 e fração. Tá? Para o recurso de embargos infringentes e divergentes, que é recurso, ó, TST, ó, Tribunais Superiores, recurso de revista, TST, recurso extraordinário, ó, Supremo Tribunal Federal. Então, perceba, esses recursos para os tribunais superiores, o que a gente tem quanto ao depósito recursal é que ele é no valor de R$ 19.800, que é o teto. Ninguém deposita mais do que o que deve. Lembram disso? Ninguém deposita mais do que o que deve. O recorrente, parte reclamada, é empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou entidade sem fins lucrativos. Essas 5. O depósito recursal cai pela metade. Cai pela metade. Repete comigo. Vem, vamos juntos. Sua prova está chegando. Força na caneta, hein? ME, microempresa. EPP, empresa de pequeno porte. Microempreendedor individual. MEI, entidade sem fins lucrativos. Presta atenção, empregador doméstico. O depósito recursal cai pela metade. A condenação foi de 5 mil. O depósito recursal vai ser de 2.500, metade, ok? Não deposita nada, está no parágrafo 10 do 899, lembram disso? Entidade filantrópica, quem teve decretada a recuperação judicial e quem teve deferida assistência judiciária gratuita. Bebês, se eu sou a sua examinadora, ó, entidade filantrópica, entidade sem fins lucrativos, ela vai trocar. A filantrópica não deposita nada, a sem fins lucrativos deposita pela metade. Tem também a massa falida. Lembre-se que a massa falida pela súmula 86 do TST não deposita nada. Amores, embargos execução. Embargos execução no processo do trabalho é distinto do processo civil. Isso quer dizer que no processo do trabalho, qual o prazo para embargar a execução? 5 dias úteis. Repito, vem comigo, vem, bora. Acorda, dorme depois. No processo do trabalho, o prazo para embargar a execução é de 5 dias úteis. Agora vem comigo, ó, mudei a mão. No processo civil é de 15 dias
úteis. No processo do trabalho, você só vai conseguir embargar a execução se você garantir o juízo. No processo civil, você consegue embargar e não precisa garantir o juízo. No processo do trabalho, existem algumas pessoas também que podem embargar a execução sem ter garantido o juízo. Sabe quem é? Acorda. Ente público, bebê. Ministério Público do Trabalho. União, Estado, Município, DS pode embargar a execução e não tem que garantir no processo do trabalho. Massa falida. Entidade filantrópica. Cuidado com o parágrafo 6º do 884, tá? Entidade filantrópica, diretor e ex-diretor. Ninguém vai marcar isso na prova. Ninguém. É uma questão que passa aquela rasteira, ó. E ninguém marca, porque diretor de entidade filantrópica, ex-diretor de entidade filantrópica não vão precisar garantir o juízo e ainda assim poderão embargar a execução. Volto agora para falar de processo civil. Bora que bora? Bora. Amores, falar em processo civil, presta atenção, tutela provisória da urgência e da evidência. Tutela provisória da urgência e da evidência, artigo 300 e 311 do CPC 2015. Pelo amor de Deus, olha pra mim, não tem erro, tá? Tutela provisória da urgência é aquela tutela que vai ser deferida quando eu tenho que comprovar ou quando eu comprovo o risco do resultado útil ao processo ou perigo da demora. Vai, urgência, repete. Risco do resultado útil ao processo ou perigo da demora. O PRO, na tutela da evidência, eu posso ter o risco do resultado útil ao processo ou do perigo da demora? Pode, mas não é condição sine qua non, como é na tutela da urgência. Na tutela da urgência é requisito. Na tutela da evidência pode ser que tenha. Percebeu a diferença? Massa. Amores, presta atenção numa coisa. Na tutela provisória da urgência, isso é importante. O juiz, ele pode requerer a prestação de uma caução. Pode, minha pró? Pode. E essa caução também pode ser dispensada em se tratando de uma parte hipossuficiente economicamente. Ela vai comprovar que ela não tem como prestar essa caução, desde que seja uma medida que não seja irremediável. Lembre que a tutela provisória da urgência, ela pode ser cautelar ou procautelar. Acabaram as ações autônomas cautelares com o CPC 2015. O que é ser cautelar? Lembra assim, ó, cautelar é preparatória. Cautelar assegura a existência de um direito. Então, o que é uma tutela provisória da urgência cautelar? É quando eu digo assim, juiz, socorro, o dinheiro tá sumindo, vai vender o bem, penhora, arresta, sequestra. O que é isso? É uma tutela provisória da urgência cautelar. Eu tenho a probabilidade do direito, eu comprovo que existe um risco ao resultado útil ao processo ou perigo da demora e ela é cautelar. Ela vai assegurar a existência do direito. Qual é o direito? Me pague o que me deve. Pague o que me deve. Me indenize. O que é ser cautelar? Eu vou garantir a eficácia do meu direito. Como? Arrestando, sequestrando, penhorando, fluir o bebê. Tranquilo, massa. Amores da minha vida, tutela provisória da evidência, hein? Vem comigo, mudei, raciocinou, saí da urgência e vim para a evidência. A evidência, ela tem 4 incisos, viu? Estude com foco, 4 incisos, presta atenção. E aí você pensa assim, poxa, Pro, é tanta coisa para poder eu decorar, mais uma, relaxe, ó. Tutela provisória da evidência, ou você vai ter um abuso do direito de defesa pela parte, ou você tem prova documental robusta. Repete comigo. Abuso do direito de defesa ou prova documental robusta. São 4 incisos. O inciso 1 diz assim, olha, aquela parte, ela está abusando do direito de defesa dela, está postergando. Paula Lobo, professora de trabalho, Paulinha, estará conosco na porta da prova da OAB, participou aí da nossa revisão.
da nossa isolada do A7, estará na nossa segunda fase de trabalho também pelo Brasil Jurídico, online e presencial aqui em Salvador. Vamos compartilhar a live, tá? Aqui. Amores, não só isso, como também presta atenção, as aulas a gente está disponibilizando, claro que não a aula toda, por respeito a quem adquiriu o produto, mas alguns trechos gratuitamente no canal do YouTube, meu canal do YouTube. Por isso, basta você colocar Ingrid Gil Salles, meu nome completo, Ingrid Gil Salles, você vai achar todas as aulas, estão todas atualizadas, sabe? Tudo gratuito, pelo menos o que está lá, porque o que eu quero, qual é o meu objetivo? Que o aluno passe, que o aluno seja aprovado. Pessoal de Natal lindo. Claro que nunca que vai ser igualzinho como quem adquiriu o curso, que você tem explicação, que você tira dúvidas, que você assiste com tranquilidade, que você revê o conteúdo. Mas aquele aluno que não tem condições de pagar, ou aquele aluno que quer revisar mais uma vez, tem como ter trechos de estudo que são de extrema importância. Então se inscrevam no canal do YouTube. Se vocês gostaram, deixam lá like, compartilhem para os amigos. Vale a pena, tá? Amores, então eu estava falando da tutela provisória da urgência e da evidência. Amores, olha só, lá tá disponibilizando as dicas, tem várias dicas lá, que eu falo, ó, grupo econômico, que eu falo sobre sucessão do empregador, que eu falo, por exemplo, sobre trabalho intermitente, que eu falo sobre plano de demissão voluntária, que eu falo sobre depósito recursal e custas, tá? Olha só, Samile, eu acho que não vai ter o pessoal na faculdade 2 de julho, a gente vai se concentrar aqui na FIB Estácio de Salvador, mas olha o que eu vou fazer. O pessoal lá vai estar panfletando para quem for fazer a segunda fase de trabalho. Eu vou dar aquele abraço gostoso no povo. Mas eu estou planejando fazer uma live ao vivo na porta da prova da OAB com aquela mega revisão de véspera aqui pelo meu Instagram, que vai ser de 10 até 12, para ativar a memória de curto prazo. E terá também áudio no grupo da mentoria, que é o grupo de WhatsApp. Você pede para entrar no grupo e vai ter os áudios, e eu vou fazer também essa live de véspera da prova. Lembrando que amanhã também a gente tem live, 21 horas da noite, aqui pelo meu Instagram, das 21 até as 22 horas. E teremos também a correção da prova no domingo, já ali entre 18h40 eu já vou entrar corrigindo a prova. Trabalho, processo do trabalho, independente de que tenha saído o gabarito ou não, processo civil e ética, tá? Então, amanhã a gente tem live, 21 horas, revisão, 1 hora de revisão, 1 hora de revisão. No domingo pela manhã, revisão para memória curta, aquela que você aciona, você vai pegar a prova, que deve ser ali entre 9h30 até meio-dia, quando vocês estarão entrando, tá? Revisão de curta memória. Correção da prova, domingo, entre 18h40 e 19 horas. Daqui até lá, vira a noite, ó, quero nem saber, Red Bull, café, Guaraná em pó, o que você precisar, bota gelo nos pés. Esse é o seu momento, essa é a sua chance, é a última prova do ano, bebê. É agora, esse é o seu momento, agarra com tudo e vai. Chega cedo, leva a identidade, tal, a carteirinha, caneta preta, sempre melhor que azul, se alimenta direito, leva o chocolate, depois faz dieta, depois entrar na academia, depois ganhar dinheiro e ficar rico. Esse é o momento, ok? Então, vou voltar lá para a tutela provisória da evidência. Eu estava falando do artigo 311, quando ele diz assim, olha, aquela parte que abusa do direito de defesa, que vai interpor recursos incidentes manifestamente protelatórios, é cabível ali a interposição, né? Você pedir a tutela provisória da evidência. Ou então, quando eu tenho uma prova documental robusta, e essa prova documental robusta está no inciso 2, no inciso 3 e no inciso 4. O inciso 4 fala, prova documental robusta, a qual a parte contrária, ela não possa opor, por exemplo, algo em contrário, é algo notório, sabe? Então é cabível a tutela provisória da evidência. No 2 e no 3, fala do depositário infiel, em especial o 3, diz assim, olha, aquela pessoa que está custodiando um bem e que tem agido de modo infiel. Então, eu tenho uma prova documental robusta, é cabível a tutela provisória da evidência. E também, quando eu tenho um julgamento em que a base dele constitui uma jurisdição
jurisprudência balizada em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva, que é o IRDR, e eu tenho uma prova documental robusta, será cabível a tutela provisória da evidência. Amores, continuem comigo. Isso já caiu na sua prova. Eu posso ter uma medida liminar em sede de tutela provisória da urgência? Claro que pode. Inclusive, liminar inaudita até na par, sem ouvir a parte contrária. Lembra? Perigo da demora, risco ao resultado útil ao processo. Normalmente ninguém erra isso. O que a galera erra em peso é quando pergunta sobre a tutela provisória da evidência, se é possível o deferimento de uma medida liminar. E lembre que pelo 311, inciso 2 e inciso 3, tá sentindo? Tá sentindo o cheirinho da prova? Tá? É cabível o deferimento de medida liminar? Sim. Então, aquela questão de direito já foi julgada, já foi decidida em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva. E eu tenho uma prova documental robusta. Posso ter uma tutela da evidência deferida liminarmente? Pode. Eu tenho ali um caso de um depositário infiel. O cara ficou responsável pela custódia do bem, sabe? Não devolveu, não está cuidando. Eu tenho prova documental robusta. É cabível medida liminar? Sim, é cabível medida liminar. Então, amores, por favor, se a sua prova perguntar, é possível deferimento de medida liminar em tutela provisória da evidência? Sim, artigo 311, inciso 2, inciso 3. Vamos falar rapidinho sobre ação rescisória. A ação rescisória é uma das ações especiais que mais são cobradas no processo civil, bebê. Uma das, brocação. Ação rescisória. Eu vou buscar desconstituir uma coisa material e processual, tá? Mas peraí, lembra que a coisa julgada material você aprendeu, poxa, que ela é satisfativa, ela é imutável, ela é definitiva, ela é coercitiva, ela é autoexecutória, ou seja, não se poderia atacar. Mas eu posso atacar? Posso, quando me aprom. Quando a sentença, pensa assim, ela é nula de pleno direito. Uma sentença nula de pleno direito. Por exemplo, uma sentença proferida por um juiz incompetente absolutamente em razão da matéria ou da função. Uma sentença proferida por um juiz impedido. Uma sentença na qual as partes se conluiaram para fraudar o processo. São hipóteses que estão previstas no artigo 966 do CPC 2015. Tutela provisória, falamos 300 e 311. A ação rescisória, mudei 966 do CPC 2015. Quando é que eu vou propor ação rescisória, minha quando eu tenho uma sentença nula de pleno direito. Qual o prazo, bebê? A sua prova vai dizer 2 anos, 3, 4, 5 anos. Você que é meu aluno, qual o prazo? 2 anos. Mas peraí, para tudo. 2 anos a contar do quê? Do trânsito em julgado. Amores, transitou em julgado, pronto. Começou a contar seu prazo em 2 anos. Mas presta atenção, você não está atacando algo que não deveria ser atacado? Então, você vai ter que prestar uma caução. De quanto é essa caução? Respira. Processo civil, 5%. Processo civil, 5%. Sobre o quê? O valor da causa anterior. De quanto foi o valor da causa anterior? 1.000, 5% de 1.000. 100 mil, 5% de 100 mil. Agora vem. Processo do trabalho, artigo 836 da CLT. 20% sobre o valor da causa anterior. Repete para poder eu gravar. Repito. Processo civil, 5%, valor da causa anterior. Processo do trabalho, 20%, valor da causa anterior. Amores, eu não fico mais com vocês agora, porque eu ainda tenho notas para lançar, tô com artigos para terminar, vou virar à noite. Amanhã eu tenho revisão de ética, 8 horas da manhã, lá no Salvador Concursos. E na parte da tarde, a gente praticamente vai emendar. Eu ainda tenho o processo civil, tá? Até 17 horas. 5% no processo civil, 20% no processo do trabalho. Erlan, lembrando que a ação rescisória, eu nunca vou ter no juiz de direito e nem na vara do trabalho, tá? A ação rescisória eu sempre vou ter ou no TRT, ou no TJ, ou eu vou ter lá, pensa comigo,
comigo no TST ou no STJ, nunca no primeiro grau, sempre a partir do segundo grau, tá bom? Por isso que eu não fico mais com vocês aqui, senão eu ficaria à madrugada, mas a prova praticamente vai virar à noite e amanhã serão 8 horas de revisão, tá bom, bebês? Até amanhã. Prometo que volto com mais dicas. Quero ver todo mundo aprovado. Vou deixar gravado, tá bom? Beijo, meu povo.